Doutor Leandro está mais uma vez com a gente, bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tô ótimo. Vamos falar da síndrome do pânico. Doutor Leandro Teles, mais do que ninguém sabe, quão frequente é o número de pessoas que sofrem com a síndrome do pânico, né, doutor Leandro? É um absurdo. Acho que de todas as síndromes psiquiátricas, neuropsiquiátricas, a síndrome do pânico é uma das mais frequentes e uma das mais limitantes. A gente estima em torno de 4% da população. É muita gente. Muita gente. É uma multidão de pessoas sofrendo com esses sintomas de ansiedade aguda. E como saber se é síndrome do pânico ou se é um caso de ansiedade isolada mesmo? A síndrome do pânico é um tipo de ansiedade. Então tem várias formas de ansiedade. Síndrome do pânico é quando é o tipo mais agudo. A pessoa é marcada por crises de ansiedade recorrentes, é um quadro clônico. Tem muito sintoma físico, além dos sintomas psíquicos. O coração dispara, a mão transpira, a pessoa tem falta de ar, o ar não entra, pode dar tontura, alteração gastrointestinal. Junto com isso, um pensamento de medo, pavor, terror, por isso esse termo pânico, né? Então a pessoa é tomada por crises que podem ser absolutamente espontâneas. Quer dizer, eu tô aqui tranquilamente, de repente, eu começo a sentir alguns desses sintomas e acho que vou morrer. Você pode ter uma impressão clara de morte iminente, ou achar que está infartando, ou tendo um derrame, é desesperador. Pode ter isso em algumas situações específicas, às vezes existe um gatilho, às vezes está sentada no sofá da sua casa... Sem ter acontecido nada. Então, o que importa para dizer se é doença ou não é a proporção. Sentir isso num ambiente perigoso é normal. Eu estou andando, você sequestrado, assaltado, você está diante de um penhasco, o coração dispara mesmo, dá a sensação de morte iminente, porque existe uma questão de morte iminente. Agora, quando isso acontece de forma totalmente desproporcional, desancorada, nasce a síndrome do pânico. Que começa com a crise, mas depois a pessoa passa a ter medo de sentir mal. Ele vai se esquivar, ele vai evitar a situação que vai levar à crise. E ele começa a ficar restringido. Então é uma doença que tem crises, mas também tem uma parte crônica entre as crises. Vamos ver uns mitos e verdades? Olha, vamos ver o primeiro deles, sobre a síndrome do pânico. Crise de pânico acontecem apenas com mulheres jovens. Mito ou verdade? Eu acho que é um mito. Isso é um mito, né? Na verdade, existe um estereótipo, né? A síndrome do pânico é mais comum em mulheres, mais comum em mulheres em torno dos 20 anos, dos 15 aos 25 anos. 3 mulheres para cada homem, mas homem também tem crise de pânico, criança pode ter síndrome do pânico, ela pode surgir em qualquer idade, inclusive na terceira idade, né? Surgir aquela questão do medo excessivo, da ansiedade antecipatória e das crises. Mas a crise do pânico, ela só aparece na vida de uma pessoa ansiosa? Ou não ansioso pode ter pânico também? Ela é uma marca da ansiedade. Então, às vezes a pessoa tem uma ansiedade basal, que a gente chama de TAG, né? Já é um pouquinho mais ansiosa e de repente vem uma crise avassaladora. Então é uma crise do pânico associada à ansiedade. Mas pode acontecer de uma pessoa que não tem ansiedade manifestar inicialmente com crise de pânico. Às vezes a pessoa, como não é tão ansiosa normalmente, ela até procura outros especialistas. Ela vai no cardiologista, ela vai no gastro, ela vai no clínico geral, achando que tem um problema orgânico. Porque na crise do pânico, diferente da ansiedade, os sintomas físicos, eles são muito proeminentes. Depois, com calma, ela vai identificando a sua ansiedade. E aí ela vai meio que controlando, né? Vai mais controlando. Interessante é que o pânico leva à ansiedade contínua, porque quem teve uma vez crise do pânico, ele quer passar por qualquer coisa, menos por uma nova crise. Então ele passa a sofrer pelo medo de ter a crise. Fica naquele estado de alerta constante. Constante, né? Que a gente chama de ansiedade antecipatória. Então mulheres são mais vulneráveis, jovens em torno dos 20 anos, mas é uma doença de diagnóstico em qualquer idade, qualquer sexo e em qualquer cultura. Vamos ver mais um mito ou verdade? A crise de pânico pode simular doenças graves. Verdade. Isso é muito importante. A pessoa, durante a crise do pânico, ele tem a impressão clara de que vai estar tendo uma arritmia ou um infarto. Ele pode ter formigamento, angústia, dor no peito, o ar que não entra. É muito comum ele achar que está com uma crise de asma ou com um infarto, ou que por estar formigando o lábio, a mão, está tendo um AVC, um derrame. Então ela simula, é muito comum na primeira crise o paciente buscar o pronto-socorro. Por isso que é importante no pronto-socorro o médico também estar de olho, né? Não só para as doenças cardiológicas, mas também para a doença psiquiátrica, que é o pânico, e depois indicar o paciente para um psiquiatra. Agora,
Agora, imagine, se a pessoa nunca teve nada, na sua primeira crise começa, com esses sintomas que são tão intensos, ela acha de fato que está com um problema seríssimo, né? Seja neurológico, problema cardíaco. Você imagina, você chegando no trabalho, de repente o ar não entra. Então... De repente você tem uma pressão no peito, uma sensação de aperto, ou o seu coração dispara. E aí a presença do sintoma leva a pessoa a respirar mais rápido. Quem já encheu a bexiga sabe do que eu estou falando. Você começa a encher a bexiga, começa a formigar, tontura. Então a própria respiração rápida do início dos sintomas leva a mais sintomas. Aquilo vira uma bola de neve. E aí surge o terror, o medo de perder o controle, o medo de morrer. E aí a pessoa acaba evoluindo assim até buscar ajuda. Quando a pessoa já conhece, já tem diagnóstico, é um pouco mais tranquilo. Mas as primeiras crises são terríveis. Agora, eu já ouvi uma pessoa dizer que acordou com sintomas do pânico, da crise de pânico. Estava dormindo e acordou sentindo isso tudo. Isso é normal de Isso pode acontecer e é uma manifestação comum. Acordar no meio da madrugada, né, sem mais nem menos, e acorda com uma sensação avassaladora de angústia, de ansiedade, e aí surgem os sintomas físicos. Então isso pode acontecer durante o dia, pode acontecer de manhã, pode acontecer em situações específicas. Por exemplo, tem gente que tem isso quando entra no elevador, ou quando encontra um inseto, ou quando vai para o ambiente de trabalho. A pessoa passa por um estresse e vai controlando. De repente ele começa, quando chega no trabalho, a sentir. Em casa ele fica mais tranquilo. Então, às vezes, existem gatilhos. Às vezes ela acontece totalmente do nada. Durante um jogo de futebol, em casa vendo uma novela. Então isso é meio imprevisível. Temos aqui algumas perguntas de telespectadores. Vamos ver a primeira, a Jamília Oliveira, de Jaú. Normalmente tenho minhas crises de pânico no trabalho. Olha, acabei de falar, parece que ela estava me escutando. Parece mesmo. Acordo bem e quando começo a me arrumar, já sinto uma tristeza grande, aflição e até taquicardia. Minha mãe diz que é frescura, mas me preocupo e percebo que não tenho controle da situação. O que devo fazer? Então, aqui está um exemplo bem claro da telespectadora, do que a gente falou agora. Ela tem crises de pânico no trabalho. Agora, logo que ela acorda, ela já tem uma ansiedade antecipatória. Olha, logo que ela começa a se arrumar para ir para o trabalho, ela já sente tristeza, já sente aflição. E taquicardia. Olha como a crise do pânico já está transformando a rotina dela, ela já tem uma ansiedade antecipatória. Aqui ainda não é a crise, mas ela já está aflita para encarar o trabalho. E a mãe dela está equivocada, porque isso não é sinal de frescura, nem de fragilidade. Isso é uma doença neurológica, psiquiátrica, como qualquer outra. Então, não está sob o controle da pessoa ter ou não ter pânico. Então a pessoa ela é refém da doença. Ela precisa de tratamento para poder retomar a sua atividade. Agora, no caso da Jamile ou de outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo momento de vida, né? Isso é sinal que você pode estar numa profissão que você não gosta, numa empresa que não te agrada trabalhar e você... Muitas vezes, né? Não é comodismo, mas por você falar assim, eu não posso ficar escolhendo trabalho desse jeito. A situação no país como está, eu vou me sentir desse jeito. Você não se permite encarar aquela situação como negativa para você e buscar um novo caminho. Isso pode desencadear o pânico? Perfeito. Sua colocação é absolutamente perfeita. A gente suporta e às vezes transborda na forma de ansiedade aguda. Então é muito comum a gente tolerar que as pessoas realmente nos mandem fazer coisas que a gente não tem vontade. A gente tem pouca válvula de escape. As pessoas têm um ritmo de sono inadequado, um ritmo de prioridades inadequado, falta de atividade física, excesso de estimulantes. É claro que existe uma vulnerabilidade individual. Cada um tem uma predisposição ou não ao pânico, mas existem fatores do dia a dia que vão levar. Então, tem que entender o pânico como um alarme. É um alarme meio desregulado, né? Porque a situação não é de morte iminente, mas é um alarme. É um alarme talvez de alguma coisa mais leve e crônica na sua vida. E talvez seja a hora de mudar. Toda crise é uma oportunidade de uma transformação. Fácil não é, gente. Falar, eu vou mudar de emprego, de que jeito? Mas tem que se ter um planejamento. Porque difícil. O que não dá é para você continuar vivendo desse jeito. Né? Toda escolha tem custo, mas não tem como tratar o pânico e a ansiedade sem mudança do estilo de vida. E abrir mão de alguma coisa sempre. Aprender a falar não, priorizar. Qualquer escolha é uma perda, né? Um beijo para você, viu, Jamile? Busca um médico para te ajudar também nesse tratamento. Às vezes, e muitas vezes, a psicoterapia ajuda bastante, né? Ajuda. A terapia como adjuvante ao remédio, até isoladamente. Tem terapias específicas, como cognitivo-comportamental. Então, é um tripé, que pode incluir remédios, por um tempo,
psicoterapia e mudança do estilo de vida, como alimentação, atividade física, válvulas de escape, redimensionamento da vida mesmo. Então, a doença, ela não vem com poucas armas, ela te cerca, né? Você tem que também encarar com todas as armas que a gente tem à mão, e aí inclui sim o psicólogo. Vamos ver agora mais um mito ou verdade? A síndrome do pânico é causada pelo tipo de criação e traumas da vida. Eu considero isso um mito. Por quê? Porque é lógico que o tipo de criação e os traumas da vida podem gerar mais ansiedade, mas não é só isso. Eu sempre brinco aqui, né, que doenças complexas têm causas complexas. Então existe questão genética, existe questão hormonal, por isso que a mulher tem mais que o homem, existe histórico de vida. Agora, existe gente que tem pânico e nunca teve nenhum trauma? Existe. Como existe gente que tem traumas e evolui com estresse pós-traumático. Mas a gente fala o que é um trauma. Para mim pode ter sido um trauma uma situação, e se você fosse meu irmão, você passou pela mesma situação, para você não foi trauma nenhum. Exatamente. E aí está a medida da vulnerabilidade biológica. A gente passa pela mesma coisa, tem gente que tem medo de agulha, tem gente que passa por um acidente de carro e nunca mais se recupera, e o outro parece que aquilo foi uma coisa cotidiana. Tem gente que passa por um assalto e passa a ter pesadelos recorrentes. Então, a gente tem que entender como uma integração entre predisposição biológica e eventos de vida. E é meio cruel dizer que é criação, né? Culpa sempre de pai e mãe, né? Isso é um absurdo. Às vezes a pessoa fala assim, você é ansioso e passou isso pro seu filho. Isso é genética, né? Ele é meu filho, ele deve ter um perfil parecido com o meu. É lógico que famílias ansiosas têm genes que os predispõem à ansiedade. É verdade. E o hábito de vida, lógico que também pode dar uma contaminada no ambiente. Mas culpar a criação eu acho um absurdo, né? Eu acho crueldade com o pai e com a mãe, muita né? crueldade. Olha, vamos continuar com o Dr. Leandro Teles, que é neurologista, falando sobre síndrome do pânico. Dá para você mandar suas perguntas ainda. Voltando com o Dr. Leandro Teles, vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos lá. Não é necessário reformular os hábitos de vida em relação à síndrome do pânico, né, gente? Não, isso é um mito total, né? Na verdade, é uma das coisas mais importantes, entender os determinantes e reformular. Por exemplo, o hábito de sono é fundamental, atividades físicas, evitar excesso de cafeína, alimentos muito estimulantes, comer de forma fracionada, aprender a trabalhar a respiração, aprender a compreender pequenos sinais de ansiedade, aprender a não engolir muita coisa, né? Falar e resolver de forma online, a gente falou até brincando aqui no intervalo, estourar na hora, resolver, né? Não ficar acumulando embaixo do tapete, que isso pode transbordar. A gente acha sempre que a gente é uma fortaleza, né? E não é. Ninguém assim, é tão forte assim o tempo inteiro. Ninguém é tão forte né? assim. Então, na verdade, a gente percebe que a doença ela vem sinalizar, na verdade, às vezes uma questão crônica de aceitações, né? Então, a mudança do hábito de vida é uma das coisas mais importantes. É um dos 3 pilares do tratamento e possível cura do pânico. Vamos para uma dúvida de telespectador? Vamos ver legal. qual é? Da Mara Massati, do Rio de Janeiro. Sofro com crises desde os 16 anos. Novinha. Após meu primeiro parto. Ela já teve bebê com 16 anos. Mulher, jovem, deu à luz precocemente, desde a adolescência. Já procurei ajuda. Minha médica me receitou 2 remédios, mas um deles eu não tomo, pois tenho medo. Isso pode estar trazendo efeitos negativos para o tratamento? Tem medo por quê? Isso é comum. Do pânico? Isso é comum, porque não só do pânico, é do pânico e do preconceito. Porque a gente fala assim, nossa, vou tomar um remédio, esse remédio vai me transformar, ou esse remédio é tarja preta, ou tarja vermelha, ou a receita é azul, ou é branca. Bom, eu acho que está trazendo problemas. A sua médica, ela programou essa prescrição. Possivelmente ela deu algum remédio para agir mais rapidamente e outro para prevenir as crises. É muito comum no começo do tratamento dar alguma coisa mais rápida e um outro remédio que demora um pouquinho mais para fazer efeito. Então essa associação é perfeita e ela tem que seguir a receita da médica, porque tem que ter paciência. Às vezes demora um mês e meio para o tratamento começar a engrenar. No começo, às vezes, é muito efeito colateral. As pessoas temem o remédio, mas eu temo muito a doença. A doença, remédio, né? Ela escraviza mais que o remédio. Mas eu conheço algumas pessoas que quando vão tomar um remédio já tem pânico do possível efeito colateral do remédio. E aí é um viés de quem é ansioso já também. Então a pessoa que já tem pânico, está com medo, ele toma um remédio, eventualmente sente um efeito colateral, ou até piora no começo. Por isso é importante confiança no médico que prescreveu. Qualquer efeitinho você vai comunicar ao seu médico de confiança. Ler a bula não é tão aconselhável nesses casos. Agora você tem que confiar no tratamento, porque é complicado. Essa pessoa já é uma pessoa que já é mais amedrontada. Então ao primeiro sinal de efeito colateral, ela já pode abandonar o tratamento. A taxa de abandono é extremamente alta com
com o caso do pânico. E aí a recorrência também é muito alta. Ela pergunta se isso pode estar trazendo efeitos negativos para o tratamento. Ela não tomar um dos medicamentos, então pode, né? Pode. Eu acho que tem que comunicar a médica para tentar alguma outra estratégia ou para te explicar quanto tempo ela vai usar o remédio, quais são os efeitos esperados. Porque as pessoas esperam, às vezes, tomar um remédio e ficar boa no dia seguinte. Mas aí é milagre. E às vezes ela demora. E às vezes também, fala assim, o médico errou o remédio, ou esse remédio é ruim. Não. Às vezes, a pessoa teve uma indisposição que é pessoal. O médico ele tem que ter a tentativa de trocar o remédio, tentar uma outra abordagem. Então, na verdade, não tem medicamento bom ou ruim. Tem uma escolha inicial, né? E tem o ajuste. Mas aqui, o paciente tem que estar muito colado no médico, porque a relação é muito próxima. E tem que ser assim, né? De tem confiança, que ser. Né? Nesses casos, mais ainda, porque a ansiedade leva à maximização, à amplificação de alguns sintomas. Olha, vou passar os contatos do Dr. Leandro Teles. Acesse o site, lá também tem bastante informação. leandroteles.com.br. Mas eu volto para a gente continuar. Olha, só lembrar uma coisa importante, gente, em relação à síndrome do pânico. Siga a orientação do seu médico, né, doutor Leandro? Sem dúvida nenhuma. Direitinho, qualquer dúvida, pergunte a ele, não para vizinho, nem para amigo que já teve problema, né? Muito comum isso, a automedicação está errado, não é para consultar o farmacêutico, o vizinho, a colega, consulta o seu médico de confiança. E vai falando para ele todo o sintoma que você sinta depois do uso do medicamento ou outros sintomas adicionais que podem começar a surgir, né? Sem dúvida, parceria e confiança. Isso é a base, gente, em todas as doenças, mas na síndrome do pânico mais ainda. Então acesse o site do Dr. Leandro Teles, qualquer informação que você queira, lá também tem umas matérias muito legais, de fácil entendimento, você vai cada vez adquirir mais informação. www.leandroteles.com.br, facebook.com/neurologista Leandro Teles. Bacana. Facebook, o pessoal pode mandar críticas, sugestões, perguntas. Instagram, Neuroleandro Teles, quem gostar de foto. Tem a nossa já, que a gente tirou agora antes da pauta. Já vai postar? Já postei, já então vou retweetar. Tudo rápido. Obrigada, viu? Boa tarde. Beijo nas suas princesas. Até a próxima, obrigado. Tem duas. A filha e a esposa, né?